Bom dia! Começando um Despertando com Dharma, do dia 23 de março. Não me machuques, minha dor. Com Johnny Hooker e a música Amor Marginal. Oi, Ursula. Oi, Ana Tereza, tudo bem? Bom dia, Jaque. Bom dia, Rúbia. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, Karim. Como vão? Bom dia, Silvia. Oi, Andréia. E aí, Xande? Bom dia, Jonathan. Bom dia, Rosana. Vamos de Amor Marginal. Essa batida lembra muito... Oi, Lucelena. Oi, Clayton. Lembra muito a música O Vapor Barato, né, da Gal Costa, de 71. Bom dia, Rosa. Rosana, tudo bem? Ela tem a mesma métrica, né? E as duas são em Lá menor, e aí fica com uma coisa muito parecida, assim. Então, quando começou, até achei que era ela, que era Vapor Barato. O Vapor Barato marcou uma época, assim, em 1970. Mas esse é o Johnny. É uma música bem evolutiva. Muito bem. Vamos lá para o nosso Despertando com Dharma. Bom dia, Mariana. Então tá, a gente está lendo A Arte da Felicidade, uma visão do Dalai Lama, com os apanhados do Howard Cutler. E nós paramos na página 158. No meu caso pessoal, a prática mais forte e mais eficaz para ajudar a tolerar o sofrimento consiste em ver e entender que o sofrimento é a natureza essencial do samsara, da existência não iluminada. Então, o samsara é um termo que é muito comum no budismo, né? Todo o budismo é baseado nessa situação. E o samsara não é algo que se encontra em algum lugar, ou mesmo não é fixo. O samsara é essa construção mental que a gente vai fazendo. Samsara quer dizer esse ciclo, né? Esse ciclo que a gente vai vivendo, assim. E esse ciclo que a gente vai construindo dentro dos nossos aspectos kármicos. Então a gente constrói o nosso ciclo de vida através das coisas da ignorância, da raiva, do apego, que são os três kleshas, os três venenos da mente. E esses três venenos da mente, eles fazem com que a gente age no mundo. Então a gente age com ignorância, né? Mas a ignorância não é no sentido de ser brusco ou de não saber algo. É a ignorância no sentido de não entender a vacuidade, de não entender que somos todos interdependentes. É nesse sentido a ignorância. É não entender que todas as coisas e todos nós estamos interligados. É essa a ignorância da interdependência. Então, a partir do momento que eu entendo que todos nós interdependemos, todos nós intersomos uns com os outros, nós temos uma visão mais ampla da humanidade, assim, né? E cabe bem para o momento agora da pandemia, né? Mas o Interser também tem um outro viés, assim, um outro viés que, quando a gente se sente triste ou isolado ou com problemas ou com alguma coisa, a gente pode imaginar que outras pessoas também estão passando por isso. Então, que a gente não está sozinho. E é a mesma coisa. E aí vem o desejo, o apego, né? E a violência. E aí cria esse ciclo vicioso. Ciclo vicioso de que forma? A gente começa a agir através desses três venenos, três kleshas, né? E eu ajo através desses venenos e eu crio uma roda que começa a girar, eu começo a reagir a esses impulsos com o mundo, e aí quando eu reajo a esses impulsos com o mundo, eu gero novamente uma vida. Eu digo, agora minha vida tá indo, né? Tá indo. Mas imagina, né? Como é que tu constrói alguma coisa se tu gerou com aqueles produtos de ignorância, raiva e apego? Tu vai construir algo e vai receber algo novamente baseado nesse produto. Ele não vai ser diferente a tua vida. Enquanto tu não eliminar esses kleshas, eliminar esses venenos, foi o que o Buda fez,
Tu não atinge o Nirvana. A Nirvana é a extinção total desses kleshas. A extinção total. Por isso que Nirvana significa isso. Nir é apagar as ilusões. Nirvana, né? Não é a banda aquela. Né? Então, Nirvana é isso, é apagar as ilusões. O Buda deu o exemplo de uma vela, né? Ele viu um fogo, enfim, e quando a gente assopra a vela, quando a gente apaga uma vela, a gente liberta a chama. Né? Então, aquela parafina que tem ali são todos os nossos kleshas queimando, todos os nossos apegos, desejos, raiva, tudo, inveja, ciúmes, posse, o que vocês imaginarem. Está ali sempre. Enquanto houver parafina, há chama. E a gente acha muito maravilhoso quando a gente acende uma vela e diz, agora eu ilumino. Na verdade, tu aprisionou a chama. Né? Ela está aprisionada naquela parafina, está aprisionada naquilo. Então, quando a gente vai em sentido alguma coisa, a gente tem que ter cuidado. A gente vai obter os frutos sim, a gente tem que fazer a escolha sim, a gente tem que tomar posicionamento sim. A gente não pode ficar inerte nesse mundo, a gente tem que estar o tempo todo avançando de alguma maneira, fazendo um upgrade, né? O tempo todo. Mas a gente tem que saber que naquele momento a gente fez uma escolha e a gente criou uma parafina, criou uns kleshas. E aí a gente cria uma luz, né? Cria uma luz própria, assim. A gente começa a ir no mundo com essa luz, assim. Mas sabendo que essa luz é um aprisionamento, é um auto-aprisionamento. Então quando a gente elimina isso, não é que a gente pare de brilhar, mas a gente liberta a chama. E aí sim a gente começa a iluminar de dentro para fora. Porque a chama é uma iluminação de fora para dentro. Ora, quando passamos por alguma dor física ou qualquer outro problema, naturalmente naquele instante há a sensação de queixa, porque o sofrimento é muito forte. Há um sentimento de rejeição associado ao sofrimento, como se não devêssemos estar passando por aquilo. Naquele instante, porém, se pudermos encarar a situação de outro ângulo e perceber que este corpo, ele deu um tapa no braço, como demonstração, é a própria base do sofrimento. Isso reduz aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de que de algum modo não merecemos sofrer, de que somos vítimas. Portanto, uma vez que compreendamos e aceitemos essa realidade, passaremos a vivenciar o sofrimento como algo que é perfeitamente natural. Logo, por exemplo, quando lidamos com o sofrimento pelo qual passou o povo tibetano, por um lado poderíamos observar a situação e nos sentir arrasados, perguntando a nós mesmos, como é que foi acontecer uma coisa dessas? Já de outro ângulo, poderíamos refletir sobre o fato de que o Tibete também se encontra no meio do Sansara. Disse ele com uma risada, da mesma forma que o planeta e a galáxia inteira, ele riu novamente. Ou seja, a gente às vezes diz, né, como é que isso pode acontecer comigo? Acho que a gente tem que mudar a pergunta, e por que isso não aconteceria comigo? Por que isso não aconteceria contigo? Por que tu é tão especial que não aconteceria isso contigo? Acontece. Porque todos estamos sujeitos, estamos nesse ciclo sansárico. Aí quando ele diz aqui que o Tibete também estava em meio ao Sansara, significa que o Tibete não era santo também, né? Ele praticou as suas... Existem as histórias do Tibete de outras formas que eles também, no passado, muito antes do budismo, e se instalar ali, eles também eliminaram alguns povos, né? Então é uma questão kármica mesmo, né? Kármica, vocês entendem que kármica não tem nada a ver com religião, né? Kármica é um ciclo, né? São causas, são ações, né? São as consequências das ações que nós praticamos. Às vezes a gente não entende muito bem o que é o resultado de um amadurecimento, de uma causa, de uma questão kármica acontece, porque a gente não tem visão de todo o universo. A gente acha, por que isso está acontecendo comigo? Porque tu não tem visão do todo. Primeiro que tudo pode acontecer contigo. Tu não está separado do universo. O universo é um caos desordenado, assim, né? Completamente desordenado. Isso é princípio físico, é só estudar física. Então ele é um caos, ele é aleatório. Ele está o tempo todo em movimento e um movimento completamente inconstante, né? Completamente impossível de qualquer tipo de resultado, por mais que se tente calcular esse resultado. Mas ele é totalmente impreciso. Os nossos cálculos de resultados são só para a gente se sentir um pouco mais seguro. Mas nada nos dá segurança, uma vez que temos um planeta rodando em torno de si, a 100 e tantos mil quilômetros por hora, e rodando em torno de um sol, uma bola de fogo, né? E é uma coisa maluca isso, né? Rodando e rodando.
né, em direção ao fogo. Então, a gente se sente desordenado com total tranquilidade, né? Estamos sendo sugados. Então, se manter um pouquinho de lucidez nesse tempo, considerem-se super bem, assim, porque é dificílimo. Então, já se considerem assim, pô, levantei hoje com saúde, pô, agradeça, sabe? Já está muito bom. Algumas perdas acontecerão, ótimo, faz parte. E aí a gente continua avançando. Perda significa liberdade. Que bom, agora estou livre. Agora eu posso fazer outras coisas. Por isso, seja como for, nosso modo de perceber a vida como um todo influencia a nossa atitude diante do sofrimento. Por exemplo, se o nosso enfoque básico é o de que o sofrimento é negativo, precisa ser evitado a todo custo, e em certo sentido é um sinal de fracasso, essa postura acrescentará um nítido componente psicológico de ansiedade e intolerância quando enfrentarmos circunstâncias difíceis. Uma sensação de estar arrasado. Por outro lado, se nosso enfoque básico aceitar que o sofrimento é uma parte natural da existência, isso indubitavelmente nos tornará mais tolerantes diante das adversidades da vida. E sem um certo grau de tolerância para com o sofrimento, nossa vida passa a ser insuportável. É como passar uma noite péssima. Essa noite parece eterna, parece que não vai terminar nunca. Ao meu ver, e aí tem isso, a tolerância, lembro que é uma das paramitas que a gente estudou no livro anterior, né? É uma das 6 paramitas. A meu ver, quando o Senhor diz que a natureza implícita da existência é caracterizada pelo sofrimento, que em sua essência ela é insatisfatória, isso me sugere uma visão bastante pessimista, na realidade bem desanimadora, comentei. O Dalai Lama rapidamente esclareceu sua posição. É muito comum pensar que o budismo é pessimista, não é? Ele é totalmente realista. Quando falo da natureza insatisfatória da existência, é preciso entender que isso se insere no contexto do caminho budista como um todo. Essas reflexões precisam ser compreendidas no seu contexto adequado, que é dentro das coordenadas do caminho budista. Se não se tiver essa visão do sofrimento dentro do seu contexto adequado, concordo que existe um perigo, ou mesmo a probabilidade, de que esse tipo de abordagem seja considerado equivocadamente como bastante pessimista e negativo. Consequentemente, é importante compreender a postura básica do budismo diante de toda a questão do sofrimento. E isso nós encontramos nos próprios ensinamentos públicos do Buda. O primeiro ponto que ele ensinou foi o princípio das 4 nobres verdades. A primeira das quais é a verdade do sofrimento. E nesse princípio dá-se muita ênfase à conscientização da natureza sofredora da nossa existência. O que temos de ter em mente é que a razão pela qual é tão importante refletir sobre o sofrimento está na possibilidade de uma saída, de uma alternativa. Eu acho que ele não vai explicar aqui. Mas se a gente não entender que quando o budismo fala que a vida é sofrimento, não significa que é pessimismo, isso significa que a vida tem sofrimento. A primeira nobre verdade é que o sofrimento existe em tudo. Né? A gente pode dar um exemplo simples assim, né? De um carro que tu compra. Né? O primeiro momento é maravilhoso, né? Carro novo, cheirando a novinha, aquela coisa toda ali, né? Mas depois acontece, né? Depois tu começa a ver que o IPVA é caro, que o seguro é caro, que aí vem alguém e risca teu carro, aquilo começa a virar um sofrimento. Chega num ponto que tu não aguenta mais o carro, tu quer trocar, aquilo que era fonte de alegria passa a ser sofrimento. O sofrimento está instalado em tudo, está instalado nas relações. É isso que o budismo quer dizer. Existe a felicidade, sim, mas tu tem que olhar que ela já vem com um aspecto embutido, que vem com o sofrimento junto. Não, é impossível. Pensa em qualquer coisa. Estou adorando hoje essa chuva que está chovendo em Lajeado. Está lindo, está maravilhoso. Tudo bem, né? A gente tem que ficar em casa. Né? Até pode sair agora um pouquinho. Mas, digamos que continuasse chovendo por 3 semanas. Odiar essa chuva. E odiar com todas as minhas forças. Porque eu ia querer correr, ia querer passear, a gente ia querer tomar um pouquinho de sol. Né? Então, que bom esse aspecto, essa vibe da chuva agora. É bom até ficar ruim. Entendeu? Então, é nesse sentido. Então, fica muito claro assim. O que temos de ter em mente
É isso. Existe a possibilidade de nos liberarmos do sofrimento, das causas do sofrimento. É possível alcançar um estado de liberação, um estado imune ao sofrimento. De acordo com o pensamento budista, as causas primeiras do sofrimento são a ignorância, a ganância e o ódio. Aquilo que eu falava antes. São as 3 kleshas. Essas são considerados os 3 venenos da mente. Esses termos têm conotações específicas quando usados dentro de um contexto budista. Por exemplo, a ignorância não se refere a uma falta de informação, como o termo é usado no sentido corriqueiro. Porque ignorância aqui, para quem estudou comigo, é a vidya, gente, lembra? Primeiro elo da roda da vida. O primeiro momento em que tu cria uma realidade separada da gente. E aí tu olha para aquilo e vê aquilo como sendo real. Só a vidya é uma super aula, né? Para quem fez, lembra, né? Só a vidya é um super momento, assim, é o grande pulo do gato, assim. Talvez dentro da psicologia budista, tu entender a vidya, tu entende todas as nossas confusões mentais, assim. O momento em que a nossa mente cria dualidade, cria a existência de um objeto externo, seja o que for, e de um objeto interno, seja um pensamento, uma emoção, e a gente começa a acreditar que a gente é separado daquilo como existindo, né, independente da gente. É um pouco complexo para explicar em 30 segundos, muito. Mas a gente entendendo isso e praticando isso com o tempo, é claro, talvez a vida inteira, a gente se libere. Mas a gente tem tropeços. E é isso. E os tropeços fazem parte. Por exemplo, a ignorância não se refere a uma falta de informação, como o termo é usado no sentido corriqueiro, mas se refere, sim, a um equívoco fundamental da percepção da verdadeira natureza do eu de todos os fenômenos. Quando geramos uma percepção profunda da verdadeira natureza da realidade e eliminamos estados mentais aflitivos, tais como a ganância e o ódio, podemos atingir um estado mental purificado, livre do sofrimento. Dentro de um contexto budista, quando refletimos sobre o fato de que nossa existência normal do dia a dia é caracterizada pelo sofrimento, isso serve para nos estimular a adotar práticas que eliminem as causas primeiras do nosso sofrimento. Se não fosse assim, se não houvesse esperança, nenhuma possibilidade de nos livrarmos do sofrimento, a simples reflexão sobre o sofrimento seria apenas uma atividade mórbida e totalmente negativa. Então a gente primeiro assimila que existe o sofrimento. Existem as causas do sofrimento. O sofrimento é verdade. Depois existem as causas do sofrimento. O que leva ao sofrimento? O que leva a qualquer coisa? E aí depois então a gente vai percebendo o caminho e aí a liberação do sofrimento. E o Buda pega e diz, a vida é sofrimento. Porque tudo aquilo que tu tem vai virar um momento de sofrimento. Né? Tudo, gente. Imagine um filho. Bacana, lindo. Começa a chorar da noite, vira um inferno. Né? Aí depois adoece, é um problema. Depois vai embora. Né? Outro sofrimento da perda. Mas depois fica bom de novo. Depois fica ruim de novo. Depois fica bom de novo. O tempo todo, tudo aquilo. E aí a gente percebe que não está no filho. Né? Não está nas coisas, não está no carro. Né? A gente vai percebendo isso com o tempo. Assim, e vai dizendo, isso vai passar. Tal. E aí depois no final ele dá um caminho óctuplo. Né? 8 passos para se libertar do sofrimento. Aí é a psicologia budista. E aí é o barato, né? De tu pegar e começar a praticar isso, assim. Enquanto ele falava, comecei a perceber como refletir sobre nossa natureza sofredora, né? Que de uma certa forma, fora do contexto, fica muito triste mesmo. Poderia influenciar na nossa aceitação das inevitáveis tristezas da vida e poderia até mesmo ser um método valioso para pôr nossos problemas diários numa perspectiva adequada. Comecei a também me dar conta de como o sofrimento poderia chegar mesmo a ser visto num contexto mais amplo, como parte de um caminho espiritual maior, especialmente tendo em vista o paradigma budista, que reconhece a possibilidade de purificação da mente e de que se acabe por alcançar um estado em que não haja mais sofrimento. No entanto, afastando-me dessas importantes especulações filosóficas, eu estava curioso por saber como Dalai Lama lidava com o sofrimento, num nível mais pessoal. Como ele enfrentava, por exemplo, a morte de um ser amado. Quando visitei Dharamsala pela primeira vez, muitos anos atrás, conheci o irmão mais velho do Dalai Lama, o Lobsang Samden. Gostei muito dele e me entristeci ao saber da sua morte repentina há alguns anos.
Imagino que a morte do seu irmão Lobsang tenha sido um golpe para o senhor, disse eu, sabendo que ele e o Dalai Lama eram muito íntimos. Foi, respondeu. Eu gostaria de saber como o senhor lidou com o fato. Naturalmente, fiquei muito triste quando soube da sua morte, disse ele baixinho. E como o senhor lidou com esse sentimento de tristeza? A gente sempre fica muito curioso, saber, né? Como é que tu lida com isso? Como é que tu lida com a perda? Como é que tu lida com... Né? Como é que o budista lida com isso? No caso, é o Dalai Lama, né? Eu sou um principiante da vida, né? Mas um Dalai, né? Um Lama, um monge, como é que eles lidam, né? E na verdade eu sei, porque eu já vi alguns monges perderem muita coisa, assim, como eles lidam. Não sei. E como o senhor lidou? Não sei, disse ele pensativo. Senti aquela tristeza por algumas semanas, mas aos poucos ela se dissipou. Mesmo assim, havia uma sensação de remorso. Remorso? Eu estava viajando quando ele morreu. E acho que se estivesse lá, talvez houvesse alguma coisa que eu teria podido fazer para ajudar. Por isso sinto esse remorso. Uma vida inteira de contemplação de inevitabilidade do sofrimento humano pode ter desempenhado um papel para ajudar o Dalai Lama a aceitar sua perda. Mas ela não gerou um indivíduo frio e desprovido de emoções, com uma severa resignação diante do sofrimento. A tristeza na sua voz revelava um homem de profunda sensibilidade humana. Ao mesmo tempo, a franqueza e a honestidade da sua atitude, totalmente desprovida de autocomiseração ou de autorrecriminação, transmitiam a impressão inconfundível de um homem que aceitara plenamente sua perda. Naquele dia, nossa conversa se estendera até o final da tarde. Lâminas de luz dourada, entrando pelas venezianas de madeira, avançavam lentamente pela sala que ia escurecendo. Percebi uma atmosfera melancólica a impregnar o ar, o ambiente todo, e soube que nossa conversa estava chegando ao final. Mesmo assim, eu esperava fazer-lhe perguntas mais detalhadas sobre a questão da perda, para ver se ele teria outros conselhos sobre como sobreviver à morte de um ente querido, que não fosse a simples aceitação da inevitabilidade do sofrimento humano. Quando eu estava a ponto de me estender nesse assunto, porém, ele me pareceu algo perturbado, e eu percebi uma sombra de exaustão nos seus olhos. Logo, seu secretário entrou em silêncio e me lançou o olhar. Aprimorado em anos de prática, ele indicava que estava na hora de eu ir embora. Disse o Dalai Lama, em tom de desculpas, talvez devêssemos encerrar, estou um pouco cansado. No dia seguinte, antes que eu tivesse oportunidade de voltar ao assunto nas nossas conversas particulares, a questão foi levantada na sua palestra ao público. O senhor tem alguma sugestão sobre como lidar com uma grande perda pessoal, como a perda de um filho? Alguém perguntou na plateia, né, que ele estava no Arizona. Perguntou um membro da plateia em evidente sofrimento. Até certo ponto, respondeu o Dalai Lama, com um tom suave de compaixão. Isso depende das crenças pessoais do indivíduo. Se as pessoas acreditam na reencarnação, em conformidade com isso, há algum modo de reduzir a tristeza ou a preocupação. Elas podem consolar-se com o fato de que seu ente querido venha a renascer. Para aquelas pessoas que não acreditam na reencarnação, creio que existem ainda alguns métodos simples para ajudar a lidar com a perda. Para começar, elas poderiam considerar que, caso se preocupem demais, permitindo que sejam dominadas pela sensação de perda e tristeza, e caso persistam nessa sensação de ser dominadas, isso não só será destrutivo e prejudicial para elas, acabando com sua saúde, mas também não traria nenhum benefício à pessoa que tivesse falecido. No meu caso, por exemplo, perdi meu mestre mais respeitado, minha mãe, e também meus 2 irmãos. Também um dos meus irmãos. Naturalmente, quando eles faleceram, senti muita tristeza. Então eu não parava de pensar que de nada adiantava tanta aflição. E que se eu de fato amava aquelas pessoas, precisava cumprir seus desejos com a mente serena. E eu me esforço ao máximo para fazer isso. Portanto, na minha opinião, se perdermos alguém que nos é muito querido, essa é a forma correta de abordar a situação. Vejam bem, o melhor modo de guardar uma lembrança daquela pessoa, a melhor recordação, é ver se conseguimos realizar os desejos daquela pessoa.
Naturalmente, de início, os sentimentos de dor e ansiedade são reação humana natural a uma perda. No entanto, se permitirmos que esses sentimentos de perda e aflição perdurem, surge um perigo. Não precisa ser uma morte, né? Qualquer perda. Se a gente permitir, a gente ficar alimentando aquilo, chega um ponto que a gente tem aquele aspecto também de sobrevivência, né? De amor próprio. Chega um ponto em que a gente diz, deu, basta. Eu acho que na vida é preciso dar um basta. Sabe? Mais por amor próprio, assim, por melhor que seja, assim, as lembranças ou alguma coisa, mas tem um basta. Tem um momento em que tu tem que interromper e dizer, olha, por amor próprio, eu preciso parar de sofrer. Parar de sofrer. Se esses sentimentos não forem controlados, poderão levar a uma espécie de eu não sei ler isso, ensimesmamento. Tentem falar essa palavra, vocês estão rindo aí, né? Ensimesmamento. Ensimesmamento. Estão rindo, mas vocês não falaram, né? Ensimesmamento. Ensimesmamento. Tá bom, agora deu certo. Uma situação em que o foco da atenção passa a ser o próprio eu. E quando isso acontece, somos dominados pela sensação de perda e temos a impressão de que só nós estamos passando por aquilo. Instala-se a depressão. Mas na realidade existem outros que estão... Tu não conseguiu, né, Fernanda? Por isso que tu está rindo. Tu não conseguiu, não vem, não me enrola. Estão passando pelo mesmo tipo de experiência. Muita gente está passando. Portanto, se nos descobrirmos aflitos demais, pode ajudar a pensar em outras pessoas que vivem tragédias semelhantes ou até mesmo piores. Uma vez que percebamos isso, não nos sentiremos mais isolados, como se tivéssemos sido selecionados especialmente. Isso pode nos proporcionar algum tipo de conforto. Então, quando vocês estiverem sofrendo, alguma coisa, seja o que for, assim, às vezes qualquer coisa, perda do emprego, perda, né, agora tá complicado, né, os trabalhos e tal, mas qualquer coisa, né, quebrou qualquer coisa, pensa que tem outras pessoas passando por isso também, isso já ajuda. Então, eu ontem repeti, vou voltar, né, para vocês não se afastarem das lives. Eu sei que é pesado. A arte da felicidade. A arte da felicidade é esculpir e retirar as coisas que nos prendem, as coisas que nos fazem, que trazem mágoa, as coisas que vão nos segurando, as bagagens que a gente vai carregando com a vida. A arte da felicidade é ver isso também. É primeiro limpar, assim, né? Tu vai limpando, tu vai olhando, assim, né? Então tem muita coisa para chegar na parte da felicidade, né? Mas ao mesmo tempo a arte da felicidade é tu agradecer a cada momento, assim. Tu de fato agradecer a cada momento, né? Ter essa oportunidade de sentir isso, assim, como é bom, né? E estar presente em cada coisa que acontece. Então não se deixem levar pelo sofrimento o tempo todo, assim. O sofrimento, ele é importante. Sofram, tem um momento de sofrimento, mas é aquele momento do deu, basta, é isso, sabe? Basta. Usem isso hoje, assim, para a vida, assim. Levem o dia de terça-feira hoje com isso, basta. Cada momento que vocês tiverem que estão ali se lamentando, porque isso, basta, 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 né? E vamos para a vida. É isso. E verão que daqui a pouco abre um sol, assim. Tá bem? É isso. A gente faz as práticas, a gente faz as... Examine como é que está o corpo de vocês agora. 1 minuto apenas 1 minuto. Examinem como está o corpo de vocês. Observem. Sinto que se alguma coisa ficou presa, soltem numa inspiração profunda. Soltem, soltem, soltem os ombros. As leituras às vezes podem nos trazer algumas mágoas, mas algumas libertações também. Soltem novamente uma inspiração bem profunda, soltando pela boca, num suspiro. É bom, né? E aí a gente expande para as outras pessoas isso. Essa sensação boa. Saber que a gente está construindo alguma coisa boa. E a gente vai dizer que todos esses nossos méritos gerados por essa construção boa, esses méritos eles se expandem e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Ok? Então, um bom dia para vocês e até amanhã. Vamos lá.